Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 109. Fala, Arthur. Fala, Felipe. Afastamos o fantasma do Denver Broncos com uma vitória de autoridade lá jogando no Colorado. Que beleza. Pois é, Sidney. Finalmente fomos pro Denver e jogamos tranquilo, hein, cara? Fazia tempo que isso não acontecia. Fala, Felipe. Fala, Arthur. Exato. Foi uma vitória bem completa aí do time, né? Que anima, né? Como a gente sempre fala que o time cresce no mês de novembro pra frente. Mais uma vez o sistema de Belichick começa a funcionar. Pois é, a gente já viu melhoras aí depois da bye week, que é o que a gente vai falar hoje. Tem novidade aí que a gente não falou de Bennett ainda no podcast, desde que o Bennett chegou, virou de ponta cabeça, os Patriots virou de ponta cabeça a NFL. A gente tem coisa pra falar bastante aqui hoje no nosso podcast 109. Vamos aos recados. Sidney, precisamos falar aqui do de dentro do campo, que semana passada, no último sábado, a gente soltou um de dentro do campo diferente sobre o próprio Broncos, sobre o próximo adversário, onde a gente mostrou aí algumas opções de como que o ataque dos Patriots poderia trabalhar e tal. E como a gente nunca tinha feito, a gente pediu pra galera dar aí a opinião deles, se eles gostavam de um programa desse jeito ou não. E pelo visto, muita gente gostou. Só que muita gente quer que a gente faça dois agora, Sr. Sidney. O que a gente faz com isso? Não dá, né, cara? Não dá, complica, né? Porque só você, a gente aqui, sabe o tempo que gasta para fazer esse dentro de campo, o trabalho que você tem. Você pega um vídeo de 5 minutos e trabalha 2-3 horas nele. Então, para fazer dois é bem complicado. Mas eu acho que a gente pode sim mesclar isso aí. Quando for interessante, quando for mais interessante falar de pontos do adversário, a gente coloca e vamos alternando. Pois é, gente. Infelizmente, nesse momento não tem como. Pra vocês terem uma noção bem real do negócio, é o que o Sidney falou aí. Um programa final que dá uns 5 minutos. Normalmente, o processo inteiro eu levo umas 4 horas pra produzir ele. Porque é ver vídeo, é estudar o que eu vou falar. E aí depois é gravar, editar. Então é um processo gigantesco. Eu garanto pra vocês que é muito grande. E nesse momento a gente não tem como parar pra fazer 2 programas. Felizmente, queria eu, porque é um dos programas que a gente mais gosta de fazer aqui. Uma das coisas mais diferentes que a gente tem aqui no Patriotas. Então, como o Sidney disse, por enquanto vai entrar aí como uma opção a mais de tema, assim, às vezes a gente fala de um jogador só, às vezes a gente fala de uma jogada, e a gente vai ter a opção de falar do próximo adversário também. Quem sabe no futuro próximo, né, Sidney, quem sabe a gente consiga chegar num ponto onde a gente aumente a produção de dentro do campo, seria bom pra gente, a gente gostaria, né, cara? Quando a gente expandir o Patriotas aí, virar uma multinacional de potência, a gente começar a terceirizar aí as funções, a gente consegue. Viaja, Sidney, viaja. Bom, outra coisa que a gente tem que falar aqui antes de ir pro programa é da Action Shop. O senhor Arthur, nosso parceiraço, que eu vejo muita gente perguntar no Twitter: Action Shop é confiável? Vale a pena comprar na Action Shop? 100% confiável pro nosso parceirão aqui, o Bruno, né, cara? 100% confiável, como você disse, tem vários produtos dos Patriots e tá com essa parceria com a gente, que só aumenta a nossa credibilidade e a deles também. E além dos produtos dos Pets, eles têm também da New Era, tem diversas marcas, diversos times, então vale muito a pena comprar na Action Shop. Pois é, eu tenho 2 destaques aqui que tá no site deles, vou até pôr o link aqui pra quem quiser acessar direto. Eles estão com aquele bonequinho do Brady, do Funko, aquele bonequinho pequenininho, que é legalzinho pra caramba. Tem 2 bonequinhos do Brady lá, um de camisa branca e um de camisa azul. Um que, o Bruno podia mandar pra gente aqui, que eu achei animal esse bonequinho. Tá com 23% de desconto o bonequinho do Brady, tanto de camiseta branca quanto de camiseta azul. Dá pra comprar e ter um Bradyzinho na sua mesa. E tem a mini flâmula dos Pets, a mesma que a gente vai mandar no kit do Sócio Patriotas. A mini flâmula tá com 50% de desconto, sai por R$10 só pra você ter
uma mini flâmula aí dos Pets no seu quarto, no seu escritório, fica legal pra caramba. Então estou colocando aqui os 2 links pra quem quiser acessar direto. E como o Arthur disse, eles têm de tudo agora lá, tem caneca, tem copo, tem camiseta, tem os produtos deles e da New Era, tem bastante coisa lá, vale a pena dar uma passeada pelo Action Shop e procurar gastar o seu 13º com eles, com coisas dos Patriots. E tem também o nosso Fantasy Futebol, né, Arthur? Como é que tá aí? Quem são os líderes? Na Liga Patriotas Red eu continuo na liderança. Na Liga Blue, o Lamps Isótopos assumiu a primeira colocação. E na Liga Patriotas White, permanece o Furacão Patriots. Eu só tenho uma nota de pesar aqui no Fantasy, é que na Liga Blue eu já estou eliminado em 10 partidas, só venci 2. Meu Deus. O cara ainda tem coragem de vir falar isso, Sidney. Eu não entendo isso. Eu só não vou reclamar muito, porque pelo menos em uma liga ele tá bem aí, mas essa aí do Blue foi pronto. Mas até a Carrie Underwood soa linda na lista dos contundidos. E olha só o New England Patriots com um ótimo retorno do Dion Lewis. Quebra mais um tackle e vai pra endzone para anotar o touchdown. Bom, senhoras e senhores, os Patriots foram para Denver e normalmente isso é um pesadelo para nós, mas em bons anos aí que não acontecia, jogamos bem, jogamos tranquilo e vencemos tranquilo. Foi muito bom para esse time, muito bom pra gente, também pro nosso coração aqui que sempre treme quando esse jogo é em Denver, essa é a verdade. Bom, nessas 2 últimas semanas, jogo de bye e esse jogo, essa semana agora de jogo dos Patriots, foi muito bom pra gente, principalmente com a AFC East, né, cara? Os Bills que estavam atrás aí perderam 2 jogos, a AFC East tá mais tranquilo agora, né, Arthur? Pois é, os Bills perderam, os Jets perderam e o Miami Dolphins também perdeu na rodada. Os Patriots, que no começo da AFC East estava mais disputada da história, agora a gente já vê New England com folga na liderança. Pois é, isso era bom. Aí a própria AFC também tá se ajeitando aí, nesse momento Pats, Chiefs e Steelers que brigam pela ponta da AFC. Os Steelers ainda quase tropeçaram com os Colts, o que ia ser ótimo, seria a semana perfeita para os Patriots, mas nesse momento são esses 3 times aí. Então, da metade para frente, a AFC começa já a se desenhar de como que vai ser. Então, foram 2 semanas boas pra gente, onde a gente recuperou o jogador, ajustou tecnicamente aí questões de estratégia e também na própria competição funcionou bem pra gente. Do jogo em si, gente, acho que a gente não pode deixar de falar dos Special Teams, é impossível. A gente fez um bom jogo dos Special Teams contra os Chargers e repetimos mais um agora contra o Denver, principalmente esse do Denver, né, Sidney? 3 jogadas principalmente aí muito importante pro jogo, né? Exato, né? Eu penso que os Special Teams dos Patriots eles estão num nível altíssimo desde o início do ano. Se você observar, dificilmente você vê aqueles jogos em que a gente perde a batalha da posição de campo, como em outras temporadas a gente viu, a gente começando muitos drives ali lá atrás e tendo dificuldade de sair disso. Esse ano não, cara, esse ano tá todo mundo muito bem nos Special Teams, a gente tá ganhando batalha da posição de campo, e nesse jogo especificamente dos Broncos, jogadas explosivas apareceram, né, que é difícil você ter, ainda mais num jogo só, retorno de kickoff, bloqueio de punt, então assim, foi completa mesmo a atuação. Cara, uma coisa que eu até acho que entrou hoje também o texto aí no site que eu fiz, eu fiquei bem interessado, me interessou bastante uma questão que foi do Jacob Hollister, que o Bennett voltou, cara, pro cara, imagina, né, você já é o terceiro tight end, aí o Bennett volta, você virou o 4º tight end, tipo, acabou sua temporada, a verdade é essa, ele já quase não entrava, agora pior ainda. Mas o menino fez um puta de um jogo no Special Teams, cara, porque ele recuperou o fumble naquele punch e ele tem um ótimo de um bloqueio também que ele fez no retorno do Lewis. Que legal isso, né? Tipo, pro cara... É muito mental isso, né? De você não se abalar, de saber que, putz, eu não vou entrar e isso, tipo, caiu o rendimento e outras coisas também, né? Pois é, e o Hollister que todos cotavam para ser cortado, com a chegada do Bennett, aí Bill Belichick preferiu retirar do elenco Dino Grissom, que também atua no Special Teams, mas acabou dando essa prioridade para o nosso free agent não draftado. E também falando um pouquinho do Special Teams
do Denver Broncos, nessa partida ficou evidente que Special Teams vencem jogos, porque claro que a gente teve uma bela partida, ainda mais méritos do Lewis naquele retorno para o touchdown, mas só que a gente viu também o Denver Broncos um fiasco nesse setor. O coordenador de Special Teams dele deve estar com os dias contados lá em Denver. E só para finalizar do Hollister, é que talvez a sorte dele seja atuar justamente aí nos Patriots e com o Belichick, né? A gente fala aqui desde o início do Patriotas que quem joga nos Special Teams tem um cantinho aí reservado no coração do técnico. Pois é, se fosse outro time não teria tanta importância e provavelmente ele estaria cortado, tem razão. Outra coisa aqui sobre Special Teams ainda, que eu achei... Vocês já tinham percebido que o Burkhead faz parte de Special Teams? Eu não tinha visto ele ainda, não tinha me puxado a memória, tanto que a hora que eu vi o bloqueio, eu falei, quem foi? Aí eu falei, não, Burkhead? Ele faz tudo, cara. Esse cara, pense no achado, como a gente fala, né? E até saiu notícias essa semana, depois da grande atuação dele, que ele foi uma contratação bancada pelo Belichick, assim, não foi que a comissão chegou, olha, esse cara aqui e tal, vamos analisar, não, o Belichick falou, eu quero esse cara, foi ele lá que, praticamente, pessoalmente, que fez questão de trazer o Burkhead, e a gente tá vendo por quê. Tem gente aqui do Patriotas que não queria ele, não vou falar quem foi, mas... Não sei quem foi, mas teve gente que não queria ele. Bom, vamos falar sobre defesa aqui, a gente deixa o ataque que tem mais coisas por último. Quinto jogo seguido que a defesa cede 17 ou menos pontos. Viramos agora o 14º na liga em pontos cedidos, esqueça que foi um dos principais problemas do começo do ano. E oficialmente aí o Ben Break está de volta, hein? A gente voltou àquele modo de ceder jardas e não ceder pontos. Vem funcionando há anos já. Ano passado foi um exemplo muito bom disso. Não tantas jardas quanto esse ano, né? Esse ano realmente a coisa tá absurda. Mas em pontos, do segundo mês para cá, a gente está basicamente com a média do ano passado, que, para quem não lembra, a defesa dos Patriots foi a que menos cedeu pontos em 2016. Então, com esse ataque explosivo que a gente tem, que vai falar mais daqui a pouco, que anota 20, 30 pontos, 40 por jogo, se a defesa continuar cedendo na casa dos 20, aí as chances desse time vencer são grandes. O começo a gente até brincou aqui que não era nem o bend but don't break, porque cedia pontos e jardas. Agora voltou pro normal aí, que é o padrão da defesa dos Patriots, que é ceder muitas jardas, mas segurar e não tomar pontos. A gente ainda é a pior na liga cedendo jardas, mas como eu disse, viramos aí o 14º agora em pontos cedidos, com menos 17 pontos aí por 5 jogos. Eu acho assim que a principal coisa pra gente falar da defesa aqui hoje, desse jogo de Denver, é na secundária e principalmente os 3 corners aí, já que o Chung jogou como um terceiro corner a maior parte do tempo. Vamos começar por ele. O Chung, a gente falou aqui até no nosso programa da semana passada, ali naquele raio-x que a gente fez, que o Chung é um problema esse ano, ele vem piorando nas últimas temporadas. Ele é um dos que mais cede tantos passes quanto jardas nessa secundária, mas teve um jogo bom, um dos melhores jogos dele desse ano, se não me falha a memória, né? Pois é, uma ótima partida do Chung, como você mencionou, só cedeu 3 passes para mínimas 14 jardas, como você disse antes. Não vinha no começo de uma boa temporada, ali na secundária dos Patriots, junto com outros jogadores, não estava conseguindo atuar bem, mas depois dessa bye week parece que fez bem para o nosso veterano, que já está há muito tempo no New England Patriots e voltou a ser uma confiança na nossa secundária que está precisando. Pois ele foi listado como um dos melhores aí pelo Pro Football Focus essa semana, e merecido mesmo, como o Arthur falou aí, 14 jardas só. Aí a gente tem Butler e Gilmore para falar, o Gilmore voltando aí depois de 3, 4 jogos fora, não lembro agora exatamente o número, mas que os dois tiveram 2 noites bem diferentes aí, com o Gilmore. Eu vi gente ainda reclamando do Gilmore. Vocês acharam que o Gilmore chegou a jogar mal? Pra mim ele jogou bem, cara. Não, eu acho que a galera ainda tá com o jogo dos Chiefs e na cabeça ali, cara, não é possível. Antes dele se machucar, ele sofreu a contusão, ele jogou muito bem contra o Tampa Bay Buccaneers, dominou o Mike Wallace, botou no bolso, o Mike Evans, perdão, Mike Evans, e agora o Demarius Thomas teve 44 jardas. Então, não tem, na minha visão, não tenho o que reclamar do Stephon Gilmore desse jogo.
Pois é, eu achei que ele jogou bem, porque a gente até colocou no texto, naquele texto sobre o Denver Broncos, que o Thomas é o único jogador que vem crescendo no time. Tá todo mundo despencando lá, e o Thomas é o único cara que vem tendo atuações melhores semana após semana. E com certeza o principal alvo era, pelo menos, do Osweiler / Seaman lá, de passes. E acabou virando que não teve como lançar pra ele. Isso pra mim é papel do Gilmore. O Gilmore foi uma sombra nele. E pra mim jogou bem também. Eu gostei da atuação do Gilmore. Tem gente que tá exigindo que o Gilmore jogue como o Darrell Reeves de 2009, 2010. Que anule, que não ceda nenhuma recepção e nenhum jogo. Não é possível. A galera tá com essa questão do dinheiro que a gente deu pra ele, né? Tipo, porque não... Até pra torcedor dos Patriots é muito estranho isso, eu acho. Tipo, a gente não tá acostumado a dar muito dinheiro pra um jogador. Então, quando a gente dá muito dinheiro pra um jogador, a galera quer que o cara seja 110% perfeito. Mas não vai acontecer, a verdade é essa, né? Aí, temos que falar de Butler, que foi o principal problema aí dessa defesa. O Sanders deitou e rolou nele, 6 recepções, 137 jardas. E o Butler num dia ruim aí, mas que... cara, eu acho que o Butler, pelo que eu vi nos números aqui, o Butler tá no padrão do Butler, cara. Que tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele dá uma afrouxada mesmo, né? Sim, foi uma partida, como se diz, pra esquecer do Malcolm Butler quando se compara com o Gilmore, que conseguiu anular o melhor wide receiver do Denver Broncos. Butler não teve a mesma sorte com o Emmanuel Sanders, um Emmanuel Sanders que está baleado, foi listado como questionável para essa partida, ou seja, não estava 100% e mesmo assim Butler não conseguiu cobrir. E só um detalhe sobre essa má partida do Butler é que quando a gente pensava, bora botar outro jogador no lugar do Butler para marcar o Sanders. Mas só que temos que lembrar que o Eric Rowe ainda está com a lesão na virilha, ainda não voltou a atuar desde a semana 4 e por isso não era opção. E o Johnson Bademose só atuou no Special Teams, não teve sequer um snap na defesa. Então aí entra a minha questão de que o que eu não entendo no Belichick e no Patricia. O Bademose jogou bem nos últimos jogos. Que custa tentar colocar o cara ali, sei lá, por meio quarto, só pra ver o que acontece. Só pra ver se o cara, de repente, é o Butler que está num dia ruim e o Bademose entra lá e consegue resolver o problema, sabe? Não, o Butler jogou 100% dos snaps. Isso eu não entendo, Cidinho. Eu não consigo entender qual que é o planejamento deles. Será que se eles deixarem o Butler 5, 10 snaps fora, o Butler vai ficar bravinho e eles vão ter um problema? Eu não consigo entender isso, cara. E é até interessante que eles fazem mais isso no início da temporada, né? Como se virasse a chavinha para novembro e o Belichick chegasse e dissesse: acabou a temporada de experiência, agora eu não vou testar mais nada, vai do jeito que tá e leva. Acho também assim, o Butler vai formar a dupla titular com o Gilmore, não tem como, mas você tá vendo que não tá dando certo. Isso a gente já cansou de ver com outros jogadores de outras posições. O cara tá mal, o cara não volta pro time, sai e testa outro. Então, talvez realmente eles pudessem ter testado o Bademose ali e deixaram o Butler terminar o jogo. Porque não é nem questão de... Eu acho que não é nem testar aí a palavra. É simplesmente falar, Butler, não tá rolando, vamos ver com o Bademose. Porque daí, pelo menos você tira a prova de que se é o Sanders tá jogando pra caramba e quem você pôr ali ele vai receber bola, ou se é, por exemplo, o Butler que tá num dia ruim. Qual é o problema, sabe? Isso eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender na defesa dos Patriots. Porque que é bem o que você falou. Parece que dá estrelinha de titular pro cara e vai falar, só vai sair se você machucar. Não interessa o que acontecer. É um time, cara. Não é igual o soccer, que você tenha só 3 substituições, sabe? Você pode trocar, põe o cara no snap, não põe, muda, pelo menos dá pro Sanders uma outra marcação, um outro estilo, um outro cara. Eu não me entra na minha cabeça o que eles fazem. Por que eles fazem essas coisas? Aí no ataque, gente, temos bastante coisa pra falar aqui. Principalmente Sr. Scarnecchia. Eita, rapaz, o velhinho sabe trabalhar, hein? Dá uma bye week pra ele, ele resolve essa linha. A linha veio outra, Sidney. Outra coisa, front seven super pesado de Denver. Os caras jogaram pra caramba no último domingo, hein? E você antes do jogo, você olha o injury report, né, durante a semana e você vê Le'Adrian Weddle contra Von Miller. Eu achava que ia ser um atropelamento por aquele lado. Eu achei que ia ter visões de 2015 com o Brady levando 20 hits no jogo. Mas a gente viu foi uma linha ofensiva que foi muito inteligente na proteção, tanto
tendo um bom jogo do Edel, que realmente jogou bem, quanto nos esquemas diversos de proteção, usando running backs, usando tight ends para ajudar. Então, assim, foi realmente um plano de jogo muito bem feito para dar tempo ali pro Brady jogar, e o Brady com o tempo a gente sabe o que é que ele faz. Pois é, Von Miller com um hit e um tackle no jogo inteiro. Foi anulado ele, e como você disse aí, o Edel com um ótimo jogo, e que surpresa, né, porque o ano passado o cara foi um nada nesse time, ele entrou acho que um snap o ano inteiro. Esse ano a gente imaginaria que o Fleming seria o reserva principal aí, o reserva imediato, e no fim é o Fleming esse ano que perdeu espaço, e o Edel cresceu pra caramba, porque na hora que precisa é ele que entra. E 2 jogos bons já dele, né, Arthur? Tem que lembrar que contra os Chargers também ele jogou bem, porque ele assumiu aí logo, acho que no primeiro quarto, no lugar do Cannon, e jogou bem. Os Chargers também tem um dos melhores front sevens da NFL, então ele pegou 2 front sevens ótimos aí e jogou muito bem nos 2 jogos. Pois é, a gente enfrentando Joey Bosa, Von Miller e Melvin Ingram, o time só cedeu 1 sec e 3 hits no total. Ou seja, uma atuação sensacional da nossa linha ofensiva, e com certeza tem um dedo do nosso técnico de linha, do Dan Scarnecchia. Se a gente for fazer uma comparação para mostrar o quão superior é o front office dos Patriots, que a gente pega o Dallas Cowboys, sempre conhecido por ter uma ótima linha ofensiva nos últimos anos, perdeu o left tackle titular para a última partida contra os Falcons e tomaram 6 sacks do mesmo jogador. Os Pats perderam o right tackle titular e conseguiram anular Von Miller. Isso mostra o quão preparados são os jogadores de New England. E só uma coisinha do Edel, acho que uma coisa que explica isso também é o fato de que ele nunca teve tão saudável quanto ele está agora. Os repórteres que cobrem lá falaram que ele era um cara que os Patriots fizeram questão de segurar ali e manter a vaga dele no time, esperando ele se recuperar completamente, porque acreditavam realmente que ele tinha condições de ser muito produtivo, e a gente está vendo o resultado. Pra gente não deixar aqui de mencionar que merece, Solder também, mais um jogo bom, cedeu 2 pressões da partida inteira contra os Broncos, também jogou bem contra os Chargers, e o Tunney, que foi o melhor jogador dos Patriots pelo Pro Football Focus, não é nem na OL, o grade dele foi o melhor dos Patriots inteiro. O Tunney também vem muito bem nas últimas semanas aí, que começou também meio estranho o Tunney, e vem muito bem também, isso só nos alegra, por questão de eles já estavam começando a bloquear bem para a corrida, começando a abrir mais espaço, e o problema realmente era proteger o Brady, e pelo que a gente viu nas 2 últimas semanas aí, dá muita diferença, uma bye week fez muita diferença para eles, e vamos torcer para essa linha ofensiva realmente ter achado os trilhos de novo. Falei dos running backs aqui de corrida, e mais uma semana que a gente tem que falar que esses running backs foram a chave, foram a principal, foram a base desse ataque, principalmente nesse jogo sem o Hogan. Eles entraram e assumiram a responsabilidade de receber passe, de receber touchdown, de fazer touchdown, de correr com a bola, e entregaram mais uma vez, né, Sidney? Exatamente, né? Se você olhar o jogo terrestre em si, não foi uma coisa muito expressiva, os números não foram tão bons. Foram 99 jardas apenas, né? Poucos jogos a gente correu mais de 100 jardas, eu acho, essa temporada. Mas quando você olha tudo que envolve os running backs, eles foram muito bem, né? Com conversões importantes, com touchdowns, tanto do Buckhead quanto do Lewis. O White também teve ou não? Sim, o White também. Os 3 fizeram TD. Sim, do White também, né? Exato, foi tanto touchdown aí que eu me confundi. Então todos eles foram muito produtivos, exploraram muito bem os matchups ali nos linebackers, principalmente do Denver, e esse comitê, como a gente fala, né? O comitê de running backs não é um cara só, você não depende de um, a defesa adversária não tem que se preparar só para o estilo de um, são 3 caras, e o Gilles também, que ficou, mesmo saudável, ficou fora, então esses caras vão ser muito importantes aí para o decorrer da temporada. Então, você falou do Gillisley aí, que pra mim é uma grande questão aí nessa semana. Gillisley fora sem estar machucado. A gente tá com esse luxo mesmo de poder deixar um cara desse, o cara que veio basicamente pra ser running back 1, deixar o cara de fora sem nem machucado, tá?
Eu acho que é muito do que a gente falou sobre a versatilidade dos nossos running backs. Porque se a gente para pra pensar, o Buckhead e o White fizeram touchdowns recebendo passe e o Lewis conseguiu um corrido e um retornando de kickoff. E se a gente pega o Mike Gillespie, ele é mais aquele running back de origem, aquele running back 1, aquele power back. Ele não traz tanta versatilidade pro nosso jogo. Então, pelo matchup de Denver, eu acho que a comissão técnica e o Josh McDaniels preferiu o deixar de fora e explorar a versatilidade dos outros da posição. Eu entendo. Tanto que se você pega aí, igual o Sidney falou, os 3 running backs marcaram touchdowns. E também os running backs ajudaram bastante no Special Teams também. Como a gente falou, o Burkhead bloqueou, o Lewis fez touchdown de retorno. Então, quando a gente pensa com essa ideia, o Gillespie não faz falta, vamos dizer assim. Porque os caras foram lá, marcaram touchdown de tudo quanto é jeito, ajudaram no Special Teams. É um grupo quase que perfeito. Mas teve 2 conversões de pouquinhas jardas ali que a gente não fez, que pra mim era o papel do Gillespie e meio que pra mim ele fez falta ali, cara. Eu acho que ele é um papel menor, mas ele completa esse papel aí de ser esse cara que tem que arrancar a jarda, que quando ele não tá ali não tem muita gente pra fazer. Concordo com você. Eu acho que eu lembro dessa conversão. Na hora eu falei, faltou o Gillespie aí. E aí eu acho o seguinte: se é para levar 3, talvez fosse preferível levar 1 de força e 2 de agilidade, digamos assim. Não 3 de agilidade e nenhum de força. Apesar de que o Lewis conseguiu touchdown terrestre e tal. Mas eu concordo. Eu acho que você, quanto mais opções, né, quanto maior o seu leque de jogadas para uma partida, melhor. Vencer o jogo, a gente não está aqui reclamando, óbvio, é só observando que talvez o Gillespie trouxesse alguma opção a mais, né? Mas assim, como ele foi deixado de fora, estando saudável, a gente confia que pode ter tido alguma coisa aí, eu não sei, não treinou bem, fez alguma coisa que o Belichick não gostou, foi estranho realmente. Mas é um caso pra gente ficar de olho aí, né? Se vai se repetir, se não vai. E outra hipótese aí do Gillespie ter ficado de fora é porque, como a gente tinha 4 jogadores na lista de inativos lesionados, só sobrando vaga para mais 3 nessa lista de ausentes para a partida, os Patriots precisariam de um reserva para o Layden Waddle, já que o Kennon ficou de fora. Aí o Fleming, que vinha sendo ausente nos últimos jogos, apareceu no elenco ativo. Aí pode ser também uma possibilidade. E aí pode ser que o Special Teams tenha falado muito alto, porque o Gillespie não faz Special Teams. E aí você tinha, por exemplo, um quarto tight end que podia ficar de fora, mas o cara joga Special Teams. Aí que entra o quanto, que a gente sempre fala aqui, já falamos aqui hoje, o quanto Special Teams entra nessa conta aí, né, do Belichick na hora de deixar alguém de fora ou não. Provavelmente esse fato do Gillespie não contribuir no Special Teams pode ser imagina aí que seja um fator grande aí para terem deixado ele de fora. Outra questão aqui importante, Sr. Sidney, é o Dwayne Allen. De novo, o Bennett chega, parece que vai estar tudo resolvido, parece que os tight ends agora vai ser Gronk e Bennett. E no fim, o Hollister aparece no Special Teams e o Allen resolveu levantar da tumba ali e recebeu seu primeiro passe para touchdown. Importante para ele, né? Muito, né? Cara, eu imagino a pressão que... Eu não falo nem da pressão que jogavam sobre ele, mas a pressão que ele próprio, como profissional, devia estar se colocando, né? De estar mais da metade da temporada e não conseguir um catch ainda num time que passa tanto a bola. Eu acho que isso tirou um peso muito grande das costas dele. Ele não é um jogador ruim, como a temporada dele até aqui vinha apontando. Ele é um cara que tem condição de contribuir. Ele já vem contribuindo, é lógico, no jogo terrestre, né? Eu acho ele um bom bloqueador. Mas tight end, hoje em dia na NFL, tem que receber bolas. Então eu espero que esse touchdown aí dele seja aquele coisa que abre a porteira, como a gente fala no futebol, né? Que tira esse peso das costas e que a partir de agora ele consiga realmente ser mais produtivo. Agora a tendência, eu acho, é que o número de snaps dele possa diminuir por conta da concorrência do recém-chegado Martellus Bennett. Pois é isso que a gente tem que ver agora, porque assim, ele jogou, como você falou que ele ajuda nos bloqueios, eu achei que esse foi um dos melhores jogos dele ajudando nos bloqueios ali. Ele trabalhou, normalmente ele trabalha, principalmente quando tá o Waddle ali, ele trabalha junto com o Waddle, os dois trabalham bastante juntos, e eu gostei bastante do Allen bloqueando nesse jogo, além do passe que ele recebeu. Mas é isso que você falou, tem que ver como que eles vão usar, se pelo Bennett estar vindo com esse problema no ombro, talvez em momentos mais de bloqueios eles continuem com o Waddle, com o Allen. Vamos ver como que vai funcionar essa questão aí. E o Bennett de volta, Sr. Arthur,
Tá vindo aí num... O Bennett não consegue fazer as coisas serem tranquilas na vida dele, né? Tá no meio de um furacão essa vinda dele pros Patriots, né, cara? Pois é, que semana foi pra Martellus Bennett. Dispensado do Green Bay Packers, todo mundo falando que ele ia ser posto na Injury Reserve, que não ia jogar mais na temporada. Chega 2 dias depois, já está jogando com a camisa do New England Patriots no Sunday Night Football. É um pouco difícil de explicar o que aconteceu com o Bennett. Ele deu a versão dele, o Green Bay Packers, por meio de seus jogadores, deu sua versão. Então não quero entrar nesse ponto de quem tá certo e quem tá errado, mas sim que acho muito esquisita toda essa história. Ele não é a primeira vez que o Bennett faz meio que uma confusão aí na vida dele. Ele meio que gosta de gerar essas coisas. O que eu acho, Sidney, é que no meio dessa história toda, o Patriots não tem nada a ver com isso, né? O Patriots foi lá, ligou pra ele e falou, se você quiser voltar, a gente topa. E ele quis, né, cara? O problema é mais dele do que dos Patriots dessa vez, né? Bom, cara, se tem alguém que não tem culpa de nada no cartório nessa história, são os Patriots, né? Eles simplesmente pegaram um jogador que estava disponível no mercado. Com a dispensa do Bennett pelo Packers, ele passou pelo sistema de waivers. 31 equipes tiveram a oportunidade de ir lá e botar o claim no Bennett e simplesmente levar. Nenhum colocou, os Patriots foram lá, botaram e levaram. Então, ou seja, um time que vai lá no mercado e pega um jogador que está disponível, que todo mundo passou por ele e não quis, você não tem nada que criticar da franquia, né? Mas ele foi safadinho aí e quis vir pro time que tá jogando bem, mas ele pode ser campeão de novo. Essa é a verdade, hein? A gente não tem como esconder isso, cara. Ele falou pra todo mundo que ele ia pra cirurgia, ninguém quis ele, aí os Patriots ele quer. Sr. Bennett. Ele até admitiu que quando ele foi dispensado, ele falou pro agente dele para avisar os times que não colocassem o claim nele, né, nos waivers. Não coloque que eu vou operar. Aí o Bill Belichick chamou ele, caramba, 30 anos, Bill Belichick, Tom Brady de novo, depois eu opero, eu vou jogar. Sabe aquele memezinho de carinha de safado? Tem que pôr do lado do Bennett aí, cara. E só aqui pra complementar essas informações sobre o Bennett, no pós-jogo contra o Denver Broncos, ele falou pela primeira vez com os jornalistas de Boston e disse que Bill Belichick ligou pra ele no período que ele estava nos waivers e perguntou o que está acontecendo. Aí Bennett disse que explicou o que houve. Aí Belichick falou, tá bom, deixa eu pensar um pouco e te ligo de volta. E outra coisa que ele falou que eu achei bem interessante foi que ele falou que ele pegou o avião e foi pra Denver, chegou na sexta-feira, acho que era 3 horas da manhã lá em Denver. E aí ele encontrou com o Belichick e falou assim, pô, eu vou dar uma dormida e tal. O Belichick falou, tem treino 6 horas. Aí ele falou, nossa, mas eu acabei de chegar, não dormi e tal. Ele falou, tem treino 6 horas. Tipo, aqui não tem, não falando que no Packers nem nada, mas o Bennett não consegue, eu acho que é muito disso que ele gosta nos Patriots também. Ele não reina ali, né, cara? Não tem essa de ninguém reina ali, né? O dono ali é o Belichick. Então, cara, você vai vir, você vai fazer o que a gente precisa. É muito disso. Então, vamos ver como que vai funcionar aí com o Bennett, que durante o jogo, ele participou de 7 snaps só, quase não jogou, não dá nem pra falar que o Bennett jogou direito. Só que aí que você vê a diferença do jogador, é que nesses 7 snaps, ele fez 38 jardas e já é o segundo tight end que mais recebeu jardas nos Patriots no ano inteiro. Essa que faz a diferença da experiência do cara e do talento do cara, né? Exatamente. E o que chamou a atenção também foi que o ombro dele machucado, ele trombou, ele foi pro contato com o ombro, se jogou no chão em cima do ombro. Então, ou esse cara realmente tá engolindo a dor aí, ou essa lesão não era tão grave assim. Mas vamos deixar de especular isso aí. Bom, o que interessa é que finalmente a gente vai ver Bennett e Gronk, a gente não conseguiu ver isso ano passado. Então, torcer para isso acontecer esse ano. E eu acho que principalmente, Arthur, o que o Bennett traz é a primeira coisa que me pensou, assim, que trouxe no meu cérebro na hora que eu pensei que o Bennett estava vindo, é a nossa questão da Red Zone, né? Porque a gente veio falando aí como a Red Zone vem com problemas, e ele junto com o Gronk é outra história, né? Sim, a dupla que a gente planejava pro ano passado, mas só que ela teve dias contados por conta da lesão de Gronkowski, que nesse ano tem tudo pra dar certo. Gronk saudável, tem o Dwayne Allen também, que pode ser uma distração para as defesas, ficando livre ou puxando a marcação, e agora o Bennett. E nesse jogo contra o Denver Broncos, nossa produção na Red Zone já melhorou, foi 4 de 6, conseguindo bom aproveitamento e usando o Dwayne Allen lá.
E assim, o que eu acho, eu soltei aquele raio-x da Red Zone esses dias, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nos últimos anos é que o melhor aproveitamento do Brady em Red Zones foi quando ele teve 2 tight ends funcionais, 2 tight ends realmente jogando de verdade. Foi os anos onde que ele melhor jogou. E se realmente o Bennett conseguir jogar e o Gronk ficar saudável nesse resto de temporada, Sidney, ele vai ter essa repetição desses 2 tight ends funcionais, que é onde ele funciona bem, e 2 tight ends de muito calibre, né? Exato, Felipe, é como você falou, né? Toda aquela expectativa do ano passado de ver os dois juntos, ela foi adiada e por caminhos tortos chegou agora em 2017. Então, esse ataque, se o Bennett realmente conseguir produzir em alto nível, ele pode ser especial, mais do que já é. Porque além deles dois, né, que são 2 alvos muito grandes, temos esse grupo dinâmico de running backs, e Bennett e Gronk, a gente falou muito isso aqui em 2016, eles são extremamente bons bloqueando também. Então você alinha lá o Dion Lewis, ou Buckhead, ou White com Gronk e Bennett, a infinidade de jogadas que você pode fazer com essa formação é incrível. Então, assim, o leque que ele dá para Brady é muito grande. Então, eu espero que eles dois realmente tenham saúde para jogar várias partidas juntas, que a gente não conseguiu ver isso no ano passado. Bom, gente, próxima partida, Patriots e Raiders, um jogo aí bem esperado. O jogo acontece no México no domingo às 7h25 da noite. Então se liguem aí, não é o jogo à tarde, nem é o jogo da Sunday Night. É aquele jogo no meio que vai acontecer já com transmissão garantida pela ESPN. Bom, o Patriots joga no México, altitude grande. E a gente até tinha falado isso aqui, né, Sidney, no programa lá da tabela, que a gente imaginaria que ia acontecer. E os Patriots já ficaram em Denver essa semana para ir se acostumando com essa altitude, né? Exato, eu acho que é inteligente da parte deles, né? Para quem não sabe, geralmente se fala muito na NFL que jogar em Denver é complicado pela altitude. Esse jogo com os Raiders é na cidade do México, que é mais alto ainda do que em Denver. Então eu acho que esses dias lá no Colorado vão ajudar os jogadores a se acostumarem com isso, e eu espero que realmente faça diferença na hora, porque você jogar num esporte de alto rendimento, que desgasta tanto fisicamente, na altitude é bem complicado. Todo atleta que vai reclama muito. Então eu acho que eles vão chegar um pouco mais preparados para isso. Com certeza. Bom, a gente vai falar mais do Raiders no pré-jogo, que a gente faz ao vivo. Vai ter o pré-jogo normalmente, então a gente vai falar bem ali da questão da estratégia, de tudo, dos principais pontos aí para vencer o Raiders, certo? Bom, acho que a gente vamos ficando por aqui. A gente faz Raiders domingo e a gente volta para ver o que vai acontecer nesse jogo do México. Normalmente, se alguém lembra se ainda é o jogo do México que teve da outra vez, lá um tempão atrás, ainda é o jogo de maior público da NFL? Alguém lembra disso? Se ainda é? Eu acredito que porque o estádio é gigante, né? Se bem que tem um estádio, depois do estádio do Cowboys, aí eu não sei. Eu não tenho certeza, mas é um dos, se não é um dos jogos que mais teve público, então vale a pena assistir, não só por ser Patriots, mas promete ser um espetáculo bem bonito ali no estádio de soccer, aquela visão diferente, é igual quando o jogo é em Londres, que dá aquele... Fica diferente ali a visão, porque os estádios são um pouco diferentes. Então vamos ver o que vai acontecer com esse Patriots e Raiders lá no México. Obrigado, Arthur, obrigado, Sidney, a gente volta semana que vem. Falou, galera, até a próxima. Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.